Boa noite. Todo mundo estudando o livro dos Espíritos? Olha, nós já estamos na segunda parte. E essa segunda parte, ela trata do mundo dos espíritos, ou do mundo espiritual. Contém 11 capítulos, conteúdo riquíssimo, que aborda vários aspectos sobre os espíritos e a vida espiritual. Olha quanta coisa, quanto conteúdo tem essa segunda parte. Muito bem, vamos começar pelos espíritos, que são seres inteligentes, criados por Deus. Espíritos somos todos nós, encarnados e desencarnados. Filhos de Deus, criados para o bem, para o progresso, para a perfeição. Os espíritos povoam o universo, fora do mundo material. Estão por toda parte, nos mundos e regiões espirituais, no espaço e também ao nosso lado. Emmanuel nos diz que é uma população invisível imensa a conviver conosco. Uma população bem maior do que os encarnados. Origem dos espíritos. Deus cria sem cessar. Quando e como os espíritos foram feitos, é um mistério. Nós vimos na apresentação da primeira parte que há dois elementos gerais no universo criados por Deus: o elemento material e o elemento espiritual. Os espíritos são a individualização do princípio espiritual, como os corpos são a individualização do princípio material. Emmanuel nos ajuda a compreender a origem dos espíritos no seu livro A Caminho da Luz, nos dizendo que quando a Terra foi recém-criada, mas já se encontrava em condições de receber os germens da vida, uma nuvem de forças cósmicas desceu do espaço e se espalhou por toda a crosta terrestre. Daqui a algum tempo, começou a se formar em toda a crosta planetária uma camada gelatinosa chamada protoplasma, contendo os germens dos primeiros seres humanos que iriam habitar o planeta Terra. Germens criados por Deus e espalhados no nosso planeta por Jesus. Evolução do princípio inteligente. O capítulo 11 nos esclarece, dessa segunda parte, que o princípio inteligente, ou princípio espiritual, evolui através dos vários reinos da natureza. Reino mineral,
reino vegetal, reino animal e reino hominal. Esse princípio, passando através de milhões e milhões de anos, por esses diferentes reinos, ele se elabora, realiza transformações, adquire qualidades, se individualiza e se torna espírito, porque ele possui capacidade de aprendizado e de memória. E Emmanuel sintetiza a evolução do princípio inteligente, nos dizendo que ele dorme no mineral, acorda no vegetal, tem sensações no animal e raciocina no homem. Deslocamento dos espíritos. A movimentação dos espíritos é proporcional ao grau de evolução que eles possuem. Quanto mais evoluído for o espírito, menos afinidade com a matéria ele possui, menos denso é o seu perispírito, mais facilidade de movimentação e de atuação ele terá. Já, caso contrário, acontece com os espíritos inferiores. Como se movimentam os espíritos? Exemplo, os espíritos pensam no lugar que desejam estar e para lá se projetam. Os espíritos puros se deslocam, se movimentam no espaço com a velocidade do pensamento, que é superior à velocidade da luz, 3.000 quilômetros por segundo. 300.000 quilômetros por segundo. Portanto, os bons vão a toda parte, porque possuem evolução e condições para isso. Já os espíritos imperfeitos têm movimentação limitada. Eles não podem, por exemplo, ter acesso às esferas espirituais superiores, devido à densidade do seu perispírito e por não ter desenvolvido a sua capacidade intelectual e moral. Porque para ter acesso aos planos espirituais superiores, há necessidade não só do progresso intelectual alcançado pelo espírito, a sua capacidade mental, mas também tem que se ter a evolução moral, a elevação dos sentimentos. Obstáculos materiais. Não há para determinados espíritos, que passam através de tudo, da parede, do fogo, do ar, da água, do ar, da terra. Mas essa facilidade de transpor, de atravessar a matéria, depende da evolução conquistada. Espírito inferior tem o perispírito tão denso que ele não consegue atravessar, né, os obstáculos materiais. Sexo nos espíritos. Outro tema apresentado nessa segunda parte. Tem sexo os espíritos? Ó, pergunta que Kardec fez para eles. E Kardec, né? Perguntava tudo. Impressionante. E eles responderam: não como o entendeis.
Interessante essa resposta dos espíritos superiores, porque eles não disseram, não, os espíritos não têm sexo. Eles responderam de uma forma indireta, não como o entendeis. O que significa que os espíritos têm sexo, mas não o sexo fisiológico, como o sexo do nosso corpo material. Porque o sexo nos espíritos, ele é mental, ele é psíquico, ele é afetivo. Contudo, os espíritos possuem a sua psicossexualidade, que é formada pelas diversas experiências no campo sexual e no campo da afetividade, que ele passou em várias existências, reencarnando centenas de vezes como mulher, como centenas de vezes como homem. E toda essa bagagem, todo esse arquivo mental está com ele, né? Nas estruturas da sua alma, definindo a sua psicossexualidade. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Podemos reencarnar várias vezes num corpo masculino, centenas de vezes num corpo feminino. Para a nossa evolução integral, nós precisamos de passar pelas experiências no campo feminino, como pelas experiências do sexo masculino. E isso acontece sem que o espírito venha a sofrer qualquer desvio, qualquer conflito em termos da sua sexualidade. Ele pode tanto reencarnar como mulher ou como homem. Cada sexo lhes proporciona provações e deveres especiais. Portanto, reencarnamos num corpo feminino ou num corpo masculino, dependendo das nossas necessidades evolutivas e das tarefas que nós deveremos realizar nas nossas reencarnações. Retorno ao mundo espiritual após a morte do corpo físico. Quando o corpo morre, a alma retorna ao mundo dos espíritos, a sua verdadeira morada, a nossa pátria espiritual, de onde ele se afastara temporariamente. Separação da alma e do corpo. Com a morte do corpo físico, desatam-se os cordões fluídicos ou laços que prendem a nossa alma, o corpo, libertando totalmente o espírito do nosso corpo físico, dando a ele condições de ter acesso ao plano espiritual com o seu envoltório mais sutil, mais leve, que é o perispírito. O desligamento do perispírito no momento do desencarne. Esse desligamento, ele é variável. Ele pode ser fácil, ele pode ser difícil. Ele pode ser rápido, como ele pode ser demorado.
essa facilidade do desligamento do perispírito do corpo físico é de acordo com a afinidade que o espírito possui com a matéria. Quanto mais afinidade ele possui com a matéria, mais dificuldade será o desligamento do seu perispírito, ou dos laços que o prendem ao corpo físico. Não só a afinidade, sobretudo, como foi a sua vida moral quando é encarnado. Pode facilitar esse desligamento ou dificultar. Portanto, o desligamento do perispírito pode ser lento. Levar dias, semanas, meses, se os espíritos tiveram uma vida toda material e sensual. Aí existe uma maior afinidade, uma maior ligação com a matéria e maior dificuldade desse desligamento. Esse desligamento pode ser instantâneo. Se aquele espírito, quando encarnado, teve uma vida intelectual e moral elevada. Olha, tudo depende da evolução. Iremos encontrar facilidades ou dificuldades no momento do nosso desencarne, do lado de lá, dependendo de como foi a nossa vida moral quando encarnados. Perturbação espiritual após o desencarne. Depende da evolução de cada um. Olha aí, ó. Temos que nos esforçar, não é? Temos que nos esforçar para evoluir mais depressa. Essa perturbação, geralmente, ela ocorre. De modo geral, os espíritos passam por um estado de perturbação após o seu desencarne. Se perturba, né? Fica confuso, não tem consciência imediatamente da sua condição, da sua nova situação no mundo espiritual. É como se ele, de repente, despertasse de um sono profundo. Mas, pouco a pouco, a clareza, a recordação, a lucidez, né, vão voltando. No momento que ele vai se adaptando à sua nova realidade de espírito desencarnado. E esse estado de perturbação, dependendo da evolução do espírito, da vida moral que ele levou quando encarnado, pode levar horas, meses e até muitos anos. E também esse estado de perturbação pode se apresentar de acordo com o gênero de morte. Se for uma morte repentina, uma morte violenta, um suicídio em que esse espírito não estava preparado, né, para as realidades da vida espiritual ou para aquele desencarne repentino. Isso pode intensificar esses tipos de morte podem intensificar a perturbação do espírito do lado de lá. Perturbação no homem de bem. Vamos ver como é que é o despertar do homem de bem no mundo espiritual. Esse seu despertar, nada tem de penoso, né? Não existe essa perturbação. Conserva-se calmo, tem um despertar tranquilo,
bom. E o conhecimento do Espiritismo, será que influencia ou não influencia na duração dessa perturbação quando chegamos no mundo espiritual, após o desencarne? Vamos ver. O Espiritismo exerce uma influência muito grande, pois o espírito, com o conhecimento das realidades da vida espiritual, já compreende a sua situação. O seu despertar é mais tranquilo, a sua adaptação a essa nova realidade é mais fácil. Mas, ao alerta, mas é a prática do bem e a consciência pura que são ou que exercem a maior influência nesse estado de perturbação. Portanto, nós só teremos consciência tranquila, um despertar sereno, calmo no mundo espiritual, se nós, quando encarnado, tivermos cumprido os nossos deveres, conosco, com os nossos semelhantes, com a vida e com Deus. Sensações nos espíritos, no momento e após o seu desencarne. As sensações, agradáveis ou desagradáveis, são transmitidas pelo perispírito ao espírito. Quanto mais desmaterializados forem esses espíritos, ou esses perispíritos, menos sensações dolorosas terão. Dependem também essas sensações da evolução. Evoluídos, sensações agradáveis, né? Inferiores, comprometidos com o mal, com as leis divinas, sensações de sofrimento, de desequilíbrio, perturbações, arrependimento, remorsos, conflito, dores, sensações do corpo físico, no seu perispírito, etc. Sensações nos espíritos inferiores, no mundo espiritual. Eles podem sentir fadiga, necessidade de repouso, frio, calor, fome, sede e até mesmo necessidades fisiológicas. Todas essas ações devido à sua ligação, à sua afinidade com a matéria. Impressões da matéria que ele ainda leva no seu perispírito. E poderá precisar de um bom tempo para ir se desvencilhando, vencendo essas sensações. Como já falei, que resultam da influência da matéria no perispírito. E essas sensações podem ser temporárias, podem ser rápidas, podem demorar mais ou menos, dependendo do grau de ligação com a matéria que cada espírito possui. Sensações nos espíritos superiores, do lado de lá. Não sentem fadiga e não necessitam de repouso. O seu perispírito, vamos assim dizer, já se adequa naturalmente ao plano espiritual, às realidades da vida espiritual, pois não tem afinidade, nem tanta ligação com a matéria. A ação é intelectual, o repouso é moral. Não sentem nem necessidade do repouso, né?
do lado de lá. Alimentam-se absorvendo pela respiração as energias da natureza. Não sentem fome, não sentem necessidade dos alimentos, né, mais densos. Reencontram com os familiares após o desencarne. Os espíritos vão ao encontro daqueles a quem são afeiçoados. Os ajudam e os felicitam. Mas, para que aconteçam esses reencontros, ambos têm que estar em condições, tanto o recém-desencarnado, como os desencarnados familiares que já se foram, né, há mais tempo. Aí nós temos, inclusive, um retrato da cena do filme de André Luiz, no Nosso Lar, que quando ele desencarnou, lá nessa colônia, ele sentia muita saudade e vontade de reencontrar a sua mãe. Só que ela estava num plano espiritual mais elevado, numa colônia espiritual superior, e era muito atarefada. Então, ele teve que esperar ela ir visitá-lo, o que demorou algum tempo, né? Porque para os superiores é fácil, né, eles irem aos inferiores. Mas os inferiores chegarem aos superiores é impossível. E esse reencontro pode ocorrer imediatamente ou não. O espírito até pode ter reencarnado, né? Quem sabe? Às vezes a gente quer encontrar logo aqueles que nós que desencarnaram muito antes, né, do que a gente, eles já até reencarnaram. Aí vai demorar um pouquinho para esse reencontro. E também depende da evolução e da afeição devotada, né, para que haja essa vontade de se reencontrar do lado de lá. Como se comunicam os espíritos desencarnados? Os espíritos inferiores, como nós, os encarnados, se comunicando, falando assim, como nós. E os inferiores precisam, às vezes, de ouvir a nossa voz para nos compreender, porque não conseguem captar o nosso pensamento. Já os espíritos superiores se comunicam pelo pensamento. União do espírito com o corpo. Começa na concepção. No momento em que o gameta masculino, o espermatozoide, fecunda o óvulo e começa aí a multiplicação celular, dando origem a um novo corpo físico que pouco a pouco irá se formando. Nesse momento da fecundação, já houve o preparo e a ligação do espírito que irá reencarnar naquele novo corpo. E essa ligação se completa no nascimento. O espírito reencarnante, durante a gestação, ele é tomado de perturbação. Entra em estado de sono. Seu perispírito passa por um processo de redução, geralmente com a participação dos técnicos no plano espiritual, realizando através do magnetismo a redução do seu perispírito e a ligação desse espírito com o corpo. Suas ideias se apagam ao esquecimento do passado, lógico, um esquecimento temporário. Após o nascimento, as faculdades vão se desenvolvendo com os órgãos. As ideias, aptidões e tendências lhe voltam pouco a pouco,
André Luiz, na sua literatura, nos esclarece que a ligação do espírito com o corpo, com o novo corpo, se realiza totalmente a partir dos 7 anos de idade. Anjo de guarda, outro tema dessa segunda parte, é o espírito protetor que todos nós temos, um espírito de ordem sempre elevada. Missão desse espírito, guiar o seu protegido, nos guiar no caminho do bem, do progresso intelectual, do progresso moral e espiritual. A missão do nosso anjo de guarda, ou do nosso guia, ou do nosso mentor espiritual, é a mesma coisa. É o do instrutor, o do orientador, né? Que se preocupa com a nossa evolução e que deseja o nosso progresso. Tempo que ele permanece conosco, do nascimento até a morte, depois da morte, nos ajudando na nossa readaptação no mundo espiritual, até mesmo participando e nos ajudando no nosso processo desencarnatório, e também pode nos acompanhar através de muitas existências. A presença dele conosco, ele pode afastar-se, mas nunca abandona o seu protegido, porque ele tem outras tarefas a realizar. Nos proteger é uma dessas tarefas. E ele, além disso, pode ser anjo de guarda de outras pessoas também, de grupos, de coletividades e até de mundos, dependendo da sua evolução. Além do anjo de guarda, nós temos também espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Não são do grau de elevação, de hierarquia do nosso anjo de guarda, que é sempre de categoria elevada. São espíritos mais ou menos elevados, que dedicam-nos afeto, que votam-nos simpatias e interessam-se por nós e desejam nos ajudar. Protegem-nos de acordo com o poder que dispõem. Quando não tem poder para nos ajudar em determinada situação, é muito comum esses espíritos familiares irem em busca de ajuda de outros espíritos para nos socorrerem. Encerrando a nossa apresentação, a missão do Espiritismo é destruir o materialismo. E os espíritos superiores nos dizem que a causa de todos os problemas que nós estamos vivendo no nosso mundo é devido à ausência de uma visão espiritualizada da vida. A presença do materialismo. E a missão do Espiritismo é mostrar a realidade da vida espiritual. E a realidade de todos nós, espíritos imortais. Como também ser potente auxiliar a todas as religiões e a todos nós, nos preparando, nos ajudando no nosso progresso, na nossa melhoria, na nossa evolução e no nosso retorno ao mundo espiritual. Que Jesus nos abençoe e um bom momento agora para o nosso intervalo e voltamos para as perguntas de vocês. O Clélio, que está ali atrás, ele faz a seguinte pergunta: até que ponto o homossexualismo tem a ver com a sexualidade do espírito? Quer fazer algum comentário, Clélio?
Vocês podiam começar com pergunta mais simples, né? Eu vou simplificar porque o aprofundamento no tema exige muito mais do que uma simples resposta a uma questão dessa. Vocês viram a Rose repassando a informação dos espíritos, que os espíritos não têm sexo como a gente pensa. Mas eles têm sexo porque eles são a soma de todas as experiências que eles têm nesse campo. Então, algumas pessoas são levadas a concluir que, então, é o que estão fazendo no mundo, né? Como é que chama aquilo? Alguns países estão adotando a filosofia. Como é que chama essa porcaria? Não é de gênero, é alguma coisa do gênero. O que é do gênero? Você que é professor tem que saber. Você tem que saber. Não é filosofia do gênero, é o que vocês sabem. Filosofia do comportamento. Não, ideologia do gênero. Alguns países estão adotando isso, que as crianças sejam educadas nem como masculino, nem como feminino, para adotar o sexo depois que elas chegam lá na frente. Acontece que, dentro dessa linha de pensamentos, existem respostas muito interessantes sobre o assunto, dizendo que o problema não existe. Porque Deus, pelas suas leis naturais, definiu homem e mulher. Como vai decidir lá na frente se já nasce homem ou mulher? Mas o fato é o seguinte: alguns homens e algumas mulheres têm, sim, atração, neste sentido, pelo mesmo sexo. Emmanuel, no livro Sexo e Vida, ou Vida e Sexo, nos informa, eu estou dizendo que eu estou indo direto ao assunto, sumariamente, mas que o assunto é muito mais, vamos dizer, interessante, complexo e aprofundável. Emmanuel nos explica que essa aflição que certos espíritos têm de vivenciar, estando num sexo oposto, a atração pelo mesmo sexo, decorre do passado espiritual. Mas não é de um passado equilibrado. É exatamente de um passado desequilibrado. Espíritos que guardam grandes compromissos e vêm, então, sofrer as consequências. O constrangimento, porque ninguém pode negar que é um constrangimento, que é uma aflição. Era muito mais tranquilo se todo mundo estivesse no mundo atraído pelo sexo oposto. Quanto sofrimento decorre no mundo por causa desta atração pelo mesmo sexo? A opinião das pessoas, a opinião dentro da família, a convivência. Ninguém pode negar que isso gera uma gama de sofrimentos imensos. E Emmanuel explica que isso acontece em decorrência do passado espiritual. Porque diz a teoria espiritual defendida por Emmanuel no livro Vida e Sexo, que quando um espírito vem para fazer experiências num sexo que é, vamos dizer assim, diferente daquele que ele ficou acostumado na última ou nas últimas encarnações, se ele teve uma vida regular no sentido do sexo, ele não sofre este problema, hein? Ele não sente conflito. Ele não se sente atraído para a convivência sexual com as pessoas do mesmo sexo.
Bom, isto é a filosofia espírita. E, apesar disso tudo ser como assim, eu tenho me esforçado muito nesse momento para passar para vocês, existe o lado do respeito, que o Espiritismo, em todos os tempos, antes dessas leis que estão vivenciando na sociedade do momento, nessas leis que defendem a não agressão, etc, etc. O Espiritismo já fazia isso há muito tempo. O respeito às pessoas que vivem conflitos de toda a natureza, inclusive os conflitos de ordem sexual. Então, meus irmãos, sob esse ponto de vista que eu acabei de dizer, não está certo aquela filosofia do gênero, como é que chama? Ideologia do gênero. Ela é absurda, porque Deus já definiu homem e mulher, mesmo que venham com a missão de reformularem os seus sentimentos, as suas vivências passadas, de forma desordenada e tal, que trouxeram elas para um conflito. E nós temos, sim, que respeitar profundamente o sofrimento alheio, a dor alheia, o comportamento alheio, e o Espiritismo não, de forma nenhuma, incentiva que as pessoas possam ficar constrangidas dentro do clima em que a vida as coloca. São reais estes sentimentos, essas atrações. Elas trazem, sim, constrangimento, mas elas são reais. E qual família hoje não tem um problema dessa natureza? Qual? Qual? Não é? Agora, aqui na casa, vamos falar do nosso Cefac. Bom, quando aparece um problema desse aqui, geralmente as pessoas que estão vivenciando a atração pelo mesmo sexo têm um comportamento que quer ser diferente das outras. Nós não aceitamos isso. Porque todo mundo aqui dentro tem que ter o mesmo comportamento. Todo mundo, nós não aceitamos aqui casais, homem e mulher, se beijando aqui de jeito nenhum. Por que vamos aceitar casais homossexuais dando demonstrações da sua homossexualidade dentro da casa? Não. Se comportem normalmente como pessoas, tá certo? Como os outros casais se comportam. Então, eu também toco nesse assunto, porque esse assunto às vezes repercute aqui dentro e vocês que porventura vierem a vivenciar a casa, tiverem interesse de continuar o processo de estudos dentro da casa, passam a ser elementos de orientação para todas as pessoas e casos que ocorrem. Vocês, às vezes, são mais próximos de pessoas que estão com estes, digamos, comportamentos do que nós, da direção. E vocês sabem resolver com muito mais, vamos dizer assim, facilidade esses problemas. Porque nós temos que resolver, não pode. Aqui dentro é todo mundo igual. Se é homem e mulher, se é hétero, etc. Todo mundo direitinho, etc. Agora, da rua para fora, nós não temos nada com isso. Mas aqui dentro, nós não podemos desconcentrar, dar demonstrações, né? A pessoa tem que aceitar a disciplina da casa. A maior parte desses que saíram e foram embora já, é porque não aceitam a disciplina. Chegaram aqui pensando que isso aqui era uma coisa, é outra. Imagina, eu vou entrar numa escola que tem horário, que não pode ir de calça curta, não pode ir de camiseta, não pode ir de etc. Não, não aceito. Eu quero liberdade, eu quero fumar lá dentro do ambiente, eu fumo, eu não... Chega aqui, não pode, não aceita. Então, nesse sentido, meus irmãos, eu abordei essa coisa errada toda, porque tudo isso tem uma certa ligação,
e nós respeitamos todos os que pensam diferentes de nós, mas nós temos um rumo a seguir. E é por causa desse rumo seguido que o Cefac consegue fazer o que faz, ajudar milhares de pessoas, atender a necessidade de milhares de obsediados, atender a evangelização de milhares de pessoas dentro de um clima de relativo respeito, de relativa fraternidade, de relativa consideração com as diferenças e etc, etc, etc. Desculpa pela extensão da resposta. Para aqueles que desejam, como o Gilson falou, o conteúdo, o tema é amplo, é complexo. Para aqueles que desejam se aprofundar mais, além do livro Vida e Sexo, de Emmanuel, que é a base para a compreensão desses problemas, nós temos também forças ou energias sexuais da alma? Forças. Energias sexuais da alma, de Jorge Forças. Forças sexuais da alma, de Jorge Andréa, que é um psiquiatra espírita, né? E que aborda muito bem essas questões, nos esclarecendo a todos. Como também nós temos do Walter Barcelos, que esteve aqui, que tem até um vídeo também no nosso site, sobre palestra deles, esse livro, Homossexualidade, Reencarnação e Vida Mental. Ele é um escritor encarnado, faz pesquisas dentro da literatura espírita e aborda o tema, esclarece, desenvolve, com base na literatura espírita, com base em Kardec, em André Luiz, com base em Emmanuel. Então, é um estudo bem esclarecedor e que facilita a nossa compreensão também. Deixa eu completar uma coisa aqui. Uma coisa que ficou faltando. Nesse livro de Emmanuel, Vida e Sexo, ele nos dá a linha do comportamento de todos os casais dentro dessa complexidade. Que tenham a vida pessoal, familiar, etc., com as mesmas responsabilidades que os chamados ditos normais. Quer dizer, é tudo igual em termos de responsabilidade, de vivência interior, de vivência, tudo com respeito, etc. Não é para virar bagunça, baderna como a gente vê na televisão, no mundo afora, etc., essa demonstração de baixas manifestações que degradam o nível de visão social do sexo. A preocupação maior dessa humanidade nossa seria levantar essa visão, mesmo respeitando esses problemas existentes, transferindo isso para um grau de respeito e de vivência responsável dentro dos quadros deste campo de realizações pessoais na vida. Mas é um problema. Alô, era isso? Podiam começar com um tema mais fácil. Quando vocês fizerem a primeira pergunta, façam perguntas leves, que é para o ambiente ficar leve, senão fica pesado. Depois vocês ficam com sono, porque as respostas são soníferas. Eu me lembrei aqui agora, só para finalizar, a Rosemary fez uma lembrança dos vídeos do Walter Barcelos. No nosso site, assim que vocês abrem, nós temos um banner sobre sexo. E lá nós temos essas palestras do Walter Barcelos, tá, tratando especificamente desse tema. Uma delas, que tem 1 hora e pouco, né, Gilson? Já tem quantos? 1h30. Tem quantos? Você se recorda de cabeça? 1.700.
Não visualizações, são 1.700 pessoas que assistiram a 1h30 dela. É uma palestra muito boa. E existe uma outra menor também, tá? Onde ele faz essas abordagens, falando para os jovens. Então, vale a pena. A vida do Walter Barcelos é estudar esse tema. Ele é um estudioso dessa temática e aborda com muita segurança todos esses temas. Ele tem um outro livro, que eu estou tentando me lembrar o nome, que ele lançou inclusive aqui também no nosso salão, Sexo e Evolução. Sexo e Evolução, tá bom? Se vocês quiserem também, do Walter Barcelos. Lorival. Lorival fez 2 perguntas, a segunda você me perdoe que eu não entendi, tá, Lorival? Vou fazer a primeira. Qual a função dos espíritos já evoluídos? Quer comentar essa pergunta, Lorival? A função dos espíritos que já atingiram um grau maior de evolução é nos auxiliar, nos amparar, nos orientar, nos assistir, atuar, não é? Como colaboradores na obra de Deus. Os espíritos têm essa tarefa. O espírito que evolui, ele não para de trabalhar, porque a falta de trabalho para eles, responderam a Allan Kardec, seria um sofrimento. Eles agem de forma contínua, auxiliando-nos, trabalhando, sendo executores das obras do Senhor em benefício da humanidade. E é essa a tarefa dos espíritos que atingiram a evolução. Agora eu entendi. E quando todos estiverem no mesmo grau de evolução? Era isso, né? Aí acaba o trabalho. Aí eles vão ficar tocando harpa nas nuvens, lá no céu. O princípio, o fim das coisas, não é dado ao homem conhecer. Falta-lhe o sentido. Está nas primeiras páginas de O Livro dos Espíritos. Leonora, ali. Nosso mentor espiritual é o mesmo desde que nascemos ou pode mudar com o tempo? Quer comentar, Leonora? Sim, ele é o mesmo. Ele se liga a nós desde o nascimento, acompanha-nos durante toda a nossa vida, muitas vezes até em outras reencarnações. Nós podemos ter o mesmo anjo guardião. Então, ele é um espírito que se vincula a nós, assume essa tarefa e a desenvolve com carinho. E essa teoria dos anjos, não é, dos protetores, ela tem uma beleza que vale a pena nós lermos, porque Santo Agostinho, desenvolvendo essa temática em O Livro dos Espíritos, ele diz que nós devemos buscá-los. Eles estão abertos, aguardando o nosso pedido, a nossa busca, para que estejam ao nosso lado nos auxiliando. Nós é que nos afastamos dele. Nós é que nos esquecemos que temos um anjo guardião. Nós é que esquecemos que existe um espírito que foi ligado a nós desde o nosso nascimento e que está ali para nos amparar. Busquemos, portanto, esta ligação que nos trará muitos benefícios, olha, muitos benefícios durante a nossa vida. Heron, eu estou dando como explicada a sua questão. Pode ser? Então, faz esse favor para mim, Laís. Ele faz o mesmo questionamento sobre a questão da homossexualidade, a sexualidade dos espíritos. Fala aí, Heron. Bem, realmente com a pergunta que foi feita e a resposta do irmão Gilson, né? O seu Gilson, eu fiquei satisfeito, mas, assim, como eu coloquei aí, de uma forma um pouquinho diferente a pergunta, é que, assim, um espírito, digamos que tenha tido
8 ou 10 reencarnações como homem aqui na Terra. E, de repente, ele parte para o outro lado e tem que retornar como no sexo feminino. Isso aí não influenciaria, assim, ele, por exemplo, nas 10 reencarnações como homem e depois vem como mulher para cumprir uma determinada missão, e ele se sentia, assim, digamos, desvirtuado daquela sexualidade dele, por motivo de já ter passado 10 reencarnações anteriores como homem e, de repente, vir como mulher. Aí eu, assim, me permite, talvez não seja a falta de modéstia, mas eu tive uma experiência com a filha minha. Eu tomei conhecimento pelo um espírito amigo, quando a minha ex-esposa estava grávida dessa menina, a Fabiana, que ele teria desencarnado com 6 anos de idade na praia em Ilhéus, né, como menino. E eu fiz um pedido, que eu soube que essa criança estava chorando do outro lado, que se ele poderia, se Deus poderia permitir que ele viesse como meu filho. Naquela época, não que seja tão velho, mas é que eu morava no interior do interior, e não tinha, assim, a ultrassonografia para saber sexo ou não. E aí nasceu uma menina. E essa menina realmente, como eu tomei conhecimento que no passado ela tinha sido menina até os 6 anos, quando desencarnou, ela tinha umas atitudes realmente diferentes. Ela, dos 4 filhos que eu tive, ela foi a mais danada, mais do que o irmão, assim, em termos das atitudes dela, né? E aí, claro que depois, no decorrer do tempo, ela assumiu a sexualidade dela como mulher realmente, já casada, mas, assim, o comportamento dela, como eu tive com a oportunidade desse conhecimento, eu observava que era um pouco diferente, entendeu? É só isso. Mas eu fiquei satisfeito com a resposta do irmão Gilson. Obrigado. Bom, o livro, o autor que a Rose citou já esteve aqui entre nós, o Dr. Jorge Andréa, psiquiatra, especialista nesse tema também, e autor de muitas obras abordando essa questão. Essencialmente, ele faz um estudo muito interessante destas energias que são assimiladas pelos nossos espíritos dentro dessa variação de experiências em sexos masculino e feminino. Então, todos nós temos esses núcleos energéticos, alguns com predominância masculina, outros com predominância feminina. E não existe conflitos, mas podem sim se expressar nas relações humanas, mostrando que alguém encarnado como o sexo masculino tem expressões mais femininas sem ter nenhuma necessidade ou tendência para a homossexualidade. São espíritos experimentando uma encarnação necessária para a sua experiência pessoal como mulher, como homem, mas era um espírito feminino. Então, essas são coisas que acontecem. Não existe um homem que é só homem. Devia poder existir, né? Porque era melhor para nós, né? Não existe uma mulher só mulher. Tem mulher dando soco aí, naquele, como é que chama? MMA, que eu vou te contar, eu não passo nem perto. Estou citando assim para vocês sentirem a realidade da coisa. Gente que gosta, sim, de ser, manifestar os impulsos guardados das experiências que teve no sexo masculino, não é outra coisa. É a vontade de mostrar o poder que tem pela força física e capacidade de vencer, né, com violência, etc. Isso é caracteristicamente feminino, do sexo masculino,
que tem a experiência das guerras sucessivas, em que matar era necessário, e etc, etc. Mas nós somos um complexo de núcleos energéticos masculinos e femininos. Todos nós. E quando nós começamos a obedecer às divinas leis, isso não nos aflige. Isso não nos aflige, mas quando nós temos compromissos passados, por exemplo, homens que destruíram lares, usaram mal a sexualidade, transformaram o sexo num instrumento de aflição, de dor para muitas famílias, pessoas, etc. Então pode sim. São evidentemente espíritos que têm esses núcleos energéticos masculinos em exuberância. E eles vão sofrer muito com uma encarnação no sexo feminino. Né? E aí vão se sentir homens, mesmo tendo um corpo de mulher. Essa é, vamos dizer, eu quero que vocês entendam que isso é a filosofia da coisa. Os detalhes, as nuances estão na psicologia da coisa, que são abordadas por espíritos que dedicaram a sua vida e a sua alma a esses estudos e que sabem expor esses assuntos com beleza, com coisa que eu não sei. Entendam isso também, para poder não levar a coisa muito rudemente. Mas, essencialmente, as coisas são... E o que é que viram esses núcleos energéticos da experiência masculina e feminina? Viram conquistas do espírito. Essas conquistas se transformam na capacidade do espírito de absorver e de exteriorizar pensamentos, sentimentos, emoções, independentes de sexo. São conquistas que o espírito vai adquirindo neste labor desta divina lei da atração pelo sexo para manter a vida em todas as espécies no planeta. E essas coisas se transformam em forças criadoras na alma. Não fica sexo, não é núcleo de sexo sem ter outro objetivo a não ser sexo. Não, isso se transforma no espírito em capacidade criadora. Ressumbra ocorrências factuais de amor mesmo entre os animais, amor primitivo, mas que nos deixa encantados. E na nossa estrutura de humanidade, é onde nós nos sentimos profundamente ligados, atraídos irresistivelmente por sentimentos que chegam a enlouquecer as pessoas por causa desta força criadora que está por trás daquilo que nós chamamos de sexo. Essa ligação com o amor é muito importante. E isso vai sendo elaborado pelo Espírito na evolução. Daniela, lá atrás. Há muitas moradas na casa de meu pai. Como sabemos, os diversos orbes do universo são habitados, elevados ou inferiores. Há reencarnação também nesses mundos? O espírito se prende a um corpo mais denso, desencarna e retorna frequentemente? Então, a primeira pergunta. Há reencarnações também nesses mundos
ou elevados ou inferiores? Sim, todos os mundos são habitados. Você só espera perguntar se ela quer comentar? Desculpa. Você não esperou só um pouquinho. Dani, ele já brigou comigo aqui, fez cara feia. Calma aí, marido. Ela não quer não, meu bem, pode para responder. Ela demorou demais na pergunta, né? Leu as perguntas todas para depois falar, vou na primeira. Eu falei, já acabou, então deixa eu seguir. Tem razão. Tem razão, não tem, Gilson? Obrigado. Esse é o lado masculino. Muito bem. A polaridade aqui, né? Vocês vejam que todos os mundos são habitados e eles se adequam, não é, a escalas diferentes dos espíritos que habitam esses mundos, não é? Evidentemente que cada um, não é, o espírito que estiver vinculado àquele mundo passará por aqueles processos de reencarnação, desencarnação, retorno, porque isso faz parte das leis divinas. Então, todos os mundos do universo, que seguem padrões de evolução diferenciados, conforme nós já comentamos aqui, e de acordo com o que nos esclarece lá o capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo, cada mundo, não é, atende a uma necessidade dos habitantes que estão vinculados a ele. Mundos materiais, existem os processos reencarnatórios. Mas em mundos mais elevados, dependendo da graduação desses mundos, de mundos materiais como a Terra, até os mundos mais elevados, há diferenciações nos processos reencarnatórios, nos processos desencarnatórios, na densidade do corpo material, que também, dependendo do progresso desse mundo, os habitantes já possuem uma constituição menos grosseira do que a nossa. E há mundos elevados em que já não existe mais o corpo material, só o perispírito. Não há mais necessidade de reencarnações. Reencarnações é para os mundos ainda materiais, né? A Rosa está falando de corpo de carne, propriamente dito. Mas o termo reencarnação é também utilizado para corpos de mundos superiores, porque o termo expressa a necessidade de um espírito revestir-se da matéria fluídica daquele mundo, que os mundos têm matérias diferenciadas. Daniela, a segunda pergunta foi respondida? Foi, né? Então tá bom, obrigada. Ana Flávia, aqui. Como é feito o desenlace? Vem um espírito que fez boas ações e tem uma morte violenta, onde ele refaz o seu perispírito? Vai direto para o hospital ou passa pelo umbral? Quer comentar, Ana Flávia? A Rosemary, na apresentação dela, ela colocou, cada caso é um caso. Não existe uma regra geral que nós possamos aplicar a todos os processos e falar todos os desencarnes ocorrerão da mesma forma. O grau, não é, de perturbação espiritual que o espírito passará após o seu desencarne tem uma relação direta com o grau evolutivo, com o grau dos sentimentos que ele desenvolveu durante a vida, com o grau do trabalho, das aquisições que ele fez. Dependendo desse grau, também ele terá, não é, a assistência e o encaminhamento para os ambientes condizentes com o seu padrão vibratório. De acordo com o que ele adquiriu, ele criou também em torno de si as condições para ser encaminhado. Ele poderá ir para um hospital, para entrar num processo de repouso,
que é necessário para a recomposição das suas energias no plano espiritual, evidentemente acompanhado por espíritos que ali estão, verificando as suas necessidades. Então, o processo se dá dessa maneira, evidente, seguindo diferenciações de acordo com cada espírito. E poderá ir para lugar ruim também. É preciso prestar atenção nisso. Esses avisos são feitos pela espiritualidade com muita frequência, especialmente na obra de André Luiz, que nós vamos começar a estudar depois desse nosso curso aqui, né? Essa nossa introdução aqui na casa. É preciso prestar atenção nisso, porque não é brincadeira a vida. A vida é um negócio muito mais sério do que nós imaginamos. E a primeira grande consequência é exatamente quando nós desencarnamos, vamos encontrar a nossa realidade. E ela pode ser dolorosa. Não é fácil. E não tem ninguém nesse mundo aqui que não precise de saber disso, porque esse mundo classificado como mundo de expiação e prova, mundo inferior na escala dos mundos. É o que nós somos. Espíritos em fase de evolução, em clima de rebeldia às leis de Deus. Clélio pergunta: até que ponto as atitudes dos encarnados afetam os recém-desencarnados? Quer comentar, Clélio? Quer? Leva lá para mim, por favor. Hoje à tarde eu comentava com minha mãe sobre a morte desse rapaz da novela aí do Santo. E como grande é a comoção que foi em todo o Brasil, como a gente já viu de outras pessoas, né? Muitas pessoas consternadas, muitas pessoas falando da morte dele, enfim, torna-se uma coisa pública, uma coisa de grande âmbito, de todo mundo estar falando, comentando, uns rezando, outros dando as opiniões. Esse monte de gente, esse monte de pessoas discutindo sobre o desencarne dele, isso atrapalha o espírito dele? Ou existe um bloqueio espiritual para que proteja ele disso? Rapaz, esse camarada é um camarada muito especial. Eu não conhecia quase nada dele, eu só vi essa novela, quer dizer, eu não assisto novela, né? Mas eu vi ali uns lances, quando a novela foi lançada, eu fiquei admirado, porque eu não conheço a artista, eu não sou uma pessoa, devia ser, de cultura, de arte cênica, etc. Mas eu fiquei impressionado quando eu vi esse camarada contracenando nessa novela da Globo. Eu achei ele impressionante. Mas, dirigindo especificamente a essa sua pergunta, que maravilha, meu Deus! Que coisa maravilhosa o desencarne desse artista. Vocês observaram todos, eu sei que observaram. Vocês viram por que ele foi lembrado? Por que ele foi cultuado? Porque era amoroso. Ele era amigo, ele era fraterno, ele era bondoso, ele era carinhoso, ele era gentil. As pessoas o adoravam no relacionamento íntimo, pessoal dele. Isso não atrapalha espírito nenhum. Né? O que atrapalha espírito do outro lado é morrer e o cara dizer desgramado, vai para o inferno, e esse vai. E isso atrapalha.
nós não podemos fazer. Né? Nós temos que ter o sentimento de caridade. Tudo bem que o sujeito era mau, que o sujeito desagradou a gente, fez maldades, etc. Mas nós não podemos emitir esse tipo de pensamento, porque esse pensamento se transforma em energia. Pensamento é energia, mento eletromagnética, e ele caminha igual a eletricidade pelo fio. Ele não precisa de fio. Ele vai pelo fluido universal, que é uma espécie de fio que liga tudo e todos nesse universo. E chega na pessoa. E quando você faz uma ação nesse sentido malévola, desejando o mal, você tem retorno. Porque tudo que vai, volta. Nós estamos ligados, como diz a física quântica, né? Está tudo ligado. Mas é isso. Esse pensamento generoso que houve em torno desse desenlace do artista, sinceramente, na minha visão, só fez cercá-lo das vibrações que ele merecia, como pessoa pública. Né? Estou falando do lado público desse espírito. Eu também fiquei, só seguindo essa linha até que o Gilson comentou, eu li algumas coisas, né, pela internet e fiquei impressionado também com esta posição, como as pessoas, não é, descreviam, não é, o Domingos, não é? Domingos Montagnier, né? Eu acho que é o nome dele, é isso mesmo. Descreviam como um homem bondoso, os vizinhos, a região aonde ele viveu, e as pessoas que agradeciam e que voltavam em prece, pedindo. Hoje mesmo eu estava vendo, não é? As pessoas lá depois do sepultamento, muita gente falando das preces, dos agradecimentos. Isso aí só são bênçãos que envolvem os espíritos. E o que eles mais precisam nesse momento de transição são esses sentimentos, são boas vibrações, são bons sentimentos. Isso aí, inclusive, é importante, porque não raro nós somos levados a participar de sepultamentos. E chegamos lá e aí começa aquela converseira e coisa de todo tipo, e nós nos envolvemos e esquecemos que ali tem um espírito que está precisando de prece, de oração, de sentimento, de vibração. Então o que nós podemos fazer nessa hora? A melhor maneira, se somos levados a um ambiente desse, vamos manter a nossa mente em prece, pedindo o auxílio, a proteção. O espírito, quando passa para o outro lado, ele tem um momento de perturbação mental, e esta vibração, ela auxilia, não é, nos encaminhamentos, na assistência, no amparo que ele necessita receber. Então nós podemos sempre contribuir. Sara, ali. Caso o espírita não siga o sexo no qual lhe foi destinado, o que lhe acarreta na sua evolução e no mundo espiritual? Quer comentar, Sara? Olha, ele veio por uma experiência de vida. E, como todo mundo, ele é igual a todo mundo. A gente tem que desejar que todos consigam se realizar. Não é? Mas se ele sofre as consequências de um passado espiritual que o constrange a uma vivência diferente, ele vai sofrer, vai aprender e vai progredir. O progresso é a lei divina que está por trás de todos os processos de constrangimento que nos coloca em situações difíceis. Por exemplo, o sujeito está acostumado a facilidades, aí renasce num ambiente em que ele não tem facilidade nenhuma. Não é só sobre o sexo, não, é sobre todas as coisas. Então, ele tem que lutar para vencer. Se ele vencer,
ele vai se transformar num espírito mais forte. Se ele não vencer, ele recomeça a experiência. É sempre assim, a lei é simples. Quando não se vence a prova pela qual a nossa vida nos coloca como destino, nós temos que recomeçar em outra experiência. É para isso que existe a reencarnação. E está, sim, relacionada ao amor de Deus por nós. Porque nós não temos só uma chance, nós temos milhares de chances, de diferentes modos. A solução não é só um caminho também não, viu, gente? São vários os caminhos e múltiplas as espécies de oportunidades que a vida nos oferece. O que a gente não pode é perder oportunidades quando nós estamos conscientes, nós estamos vendo a lei divina e recusá-la na nossa consciência. Aí nós complicamos demais a nossa existência, a nossa vida. Mas dentro dos quadros de ignorância, não é? Até a justiça humana faz certas concessões, não é? Imagina a justiça divina. Tem uma frase que resume bem isso, que é o seguinte: todo pecado vos será perdoado. Perdoar pecado é ter oportunidade de renovar-se. Menos o que é cometido contra o Espírito Santo. Está lá no Evangelho de Jesus. Espírito Santo o pecado cometido contra o Espírito Santo é o pecado cometido com a consciência de que se está cometendo erro. Então, a coisa é muito séria. Evangelho é coisa muito séria, meus irmãos. É muito séria. Infelizmente, não temos mais tempo para novas perguntas. Agradecemos a participação de todos, né? Vamos